Oi, eu sou a Steph, eu sou autista e lido com ansiedade, então vocês devem imaginar que eu tenho vários pequenos obstáculos todos os dias, mas ainda assim eu encontrei algumas formas de tornar a vida mais fácil e mais tolerável. E como nós ainda estamos nessa época de começo de ano, de organização, uma época que ainda carrega muitas reflexões, para algumas pessoas o ano ainda não começou de verdade, eu achei que seria interessante compartilhar com vocês algumas dicas, e são coisas que realmente são muito valiosas para mim, e espero que também possam ser valiosas para vocês. Eu decidi que seria interessante organizar esse vídeo em 5 partes, uma para cada coisa que eu particularmente venho aplicando na minha vida, porque assim é muito mais fácil de explicar. Talvez vocês pensem que eu tô passando por uma fase muito motivacional, talvez recentemente, mas é porque o começo de ano faz isso comigo e eu mesma estou buscando mais organização na minha vida. Eu tenho vários planos, vários projetos artísticos para esse ano e eu não conseguiria lidar com esses projetos se eu não me organizasse. Então, gravar esses vídeos é um exercício também para mim. E espero que também possa ser para vocês que vocês se organizem para fazer o que vocês quiserem, não importa o que for. Eu vou começar com uma dica bem simples, mas que faz total diferença na sua vida. Sério mesmo, eu juro para vocês, isso faz muita diferença, que é a percepção. Se você, assim como eu, cresceu em lugares onde a condição financeira não era das melhores, é muito comum que você olhe ao seu redor e pense que as coisas são tão feias, tão desanimadoras, mas você sabia que mesmo estando num lugar que não é tão bonito assim, que não é tão agradável assim, ainda existem algumas coisas que você pode notar e pegar isso pra você para meio que transformar em algo positivo? Por exemplo, atualmente eu moro numa cidade que é bastante, assim, acessível pra muita coisa. Sabe, qualquer coisinha que eu precise, eu encontro, porque é uma cidade mais comercial. Porém, é uma cidade muito feia. Tipo, é uma cidade bem suja, uma cidade com uma grande desigualdade social. Então, tem dias que eu saio e eu meio que só sinto um cansaço, um desânimo, porque tudo parece tão sujo, fedorento, desorganizado. E você consegue perceber também o sofrimento das outras pessoas, principalmente das pessoas mais pobres em regiões assim. Então, uma coisa que eu comecei a fazer é buscar qualquer coisa que eu possa notar que me cause algo positivo. Então, nesse exato momento eu tô gravando de frente para uma janela, e mesmo sendo um lugar que quase não tem árvore, eu tive a sorte de morar de frente para 2 quintais que são lotados de árvore. E também tem algumas flores. Então, eu confesso a vocês que às vezes só de olhar para isso, ter essa percepção de que eu tenho algo bonito e encantador, porque eu, em geral, já gosto muito de natureza, só de olhar para isso eu já me sinto um pouco melhor. Pra ser sincera com vocês, eu acho que se o lugar que eu moro fosse mais arborizado, eu já me sentiria muito melhor, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, essa capacidade de perceber é muito importante e você pode aplicar isso na sua casa, em qualquer lugar. Tenha algum canto, algum ponto de atenção que seja positivo. Perceba coisas boas. Porque é extremamente fácil perceber as coisas ruins. Se você sair na rua, você vai ver um monte de coisa ruim. Mas às vezes tem algo maravilhoso ali, ó, esperando você notar. Mas é algo que você pode tentar fazer pelo menos uma vez ao dia, sabe? Nem que seja no seu trajeto pra, sei lá, faculdade, trabalho, escola, não importa, só pare pra notar um pouco as coisas. A segunda coisa, e talvez uma das mais importantes, é usar os seus sentidos. Se você tem a capacidade de sentir cheiros, se você tem a capacidade de ouvir, use os seus sentidos. Use aquilo que você tem, até a sua visão. Eu sei que nem todo mundo vai ter todos os sentidos, mas se você tem, use isso, porque é algo maravilhoso, não importa qual seja. Eu acredito que cada um vai ter meio que um foco, né? Algumas pessoas vão ser melhor para observar, outras vão ter um nariz melhor para poder sentir cheiro de coisas, outras vão ouvir melhor. Então, busque encontrar ali algo que faça sentido para você. Às vezes eu me esqueço, né? Mas o tato também é um sentido.
Eu que sou autista, o tato é algo muito importante pra mim e eu nem tinha notado isso antes de gravar esse vídeo, antes de me organizar. Eu só parei pra pensar agora, mas tem certos tecidos, certas coisas que me trazem muita satisfação, tipo coisas de algodão. Essa blusa aqui mesmo é de algodão e eu adoro sentir, sabe, esse tipo de tecido. Veludo também é um tecido agradável e às vezes alguns alimentos também são assim. É meio estranho, mas bom. Fazer o quê, né? Acontece. Mas eu acho que um dos sentidos que eu mais uso no meu dia a dia é a minha audição. Eu sou muito sensível e eu me irrito muito facilmente com barulho. Tem vários barulhos que me irritam assim, de uma maneira que é difícil de descrever, sendo sincera com vocês. Mas eu também uso isso a meu favor, para poder escutar muitas músicas. Eu também gosto muito de ouvir ruído branco. Nesse exato momento eu tô com um ventilador aqui, que é o meu ruído branco favorito. Então, eu uso bastante disso para poder tornar a minha vida bem mais tolerável. Eu tenho playlists muito específicas, eu gosto muito de explorar a música de uma forma geral. Esse canal não existiria se não fosse por música. Afinal, uma das coisas que mais me inspirou a começar o canal foi a subcultura gótica, que é uma subcultura que tem como base a música. Então isso faz muita, mas muita diferença na minha vida. E a música me trouxe para onde eu estou atualmente, por mais que eu não trabalhe e não tenha habilidades musicais. Então, use dos seus sentidos para tornar a sua vida mais tolerável. Cheiros, como eu comentei recentemente aqui no canal, eu gravei um vídeo só sobre cheiros. Tem várias coisas que você pode usar e que vão fazer diferença. Eu garanto a vocês que esse tipo de estímulo positivo e intencional faz muita diferença na sua vida e na sua saúde mental. Terceira dica: hobbies seguros e acessíveis. Eu digo isso porque nem todo mundo tem condições financeiras de pegar um hobby muito elaborado. Eu mesma não tenho. Então os meus hobbies, eles são muito assim, simples, coisas que fazem realmente parte da minha rotina, que eu consigo encaixar ali e que não vai fazer diferença, assim, pelo menos nada muito grande financeiramente. Um dos meus hobbies favoritos nesse sentido é a costura. A costura é algo que é muito, assim, comum, muito tradicional, mas é uma habilidade que eu considero essencial. Todo mundo deveria saber pelo menos o mínimo de costura, porque se você souber costurar, e não precisa saber fazer uma roupa ou, sei lá, algo muito complexo, só de você saber o básico, você vai poder reparar as coisas que você já tem em casa. Uma coisa que costuma estragar muito são capas de travesseiro. Então, toda vez que eu percebo que ela tá começando a rasgar, eu já vou lá e faço um reparo. Ao invés de pegar e jogar fora ou esperar ela estragar de vez, eu vou lá, faço um reparo e aí ela pode continuar sendo usada normalmente, sem nenhum problema. Eu faço isso com roupas, com várias coisas. Tudo que eu noto que precisa ali de um reparozinho, eu vou lá e faço. E às vezes, quando eu tô assim, bem entediada, eu crio pequenos projetos. Eu até olhei pra ver se estava aqui perto, mas não está. Mas eu fiz uma capinha pro meu Kindle usando um tecido que estava parado aqui em casa. Infelizmente eu acho que não tenho foto, mas se eu tiver eu vou colocar aí pra vocês verem. Então foi algo assim muito simples, mas que fez diferença, porque agora meu Kindle fica ali guardado, protegido. E eu só usei um tecido velho, uma linha e uma agulha. Se você for em brechós, tem alguns que até vendem retalhos, coisas desse tipo. Então, sabe, você não vai gastar muito com isso. A costura não só um hobby, mas é uma habilidade essencial, como eu disse a vocês. Então vale a pena tentar. Outros hobbies também que você pode tentar é jogar alguns jogos que façam com que você use mais seu cérebro, tipo um caça-palavras, uma coisa assim. Algo que você também faça mais fisicamente, longe de telas, pode ser interessante. No momento, um dos meus hobbies é fazer diferentes tipos de banho usando chás. Eu acho bem interessante, é algo bem relaxante de fazer. Eu recomendo que vocês tentem. Mas tem várias coisas que vocês podem fazer, sinceramente. É só vocês realmente repararem o que combina mais com a rotina e a condição financeira de vocês. A quarta dica para poder tornar a vida mais tolerável é encontrar formas de bloquear estímulos negativos exteriores. Por exemplo, lembra que eu disse a vocês que eu disse que sou muito sensível com barulhos, coisas desse tipo? Uma coisa que eu costumo fazer quando eu fico passando por momentos assim, ou é me afastar se eu puder me afastar, ou usar bloqueadores de ruído, sabe? Um fone, um abafador, qualquer coisa desse tipo que me tire daquele estímulo.
tenha ferramentas de defesa. Eu sei que parece injusto, e realmente é injusto, que existam tantas pessoas que são desrespeitosas, que não respeitam o nosso espaço, que invadem com sons que são extremamente desagradáveis e desnecessários. Porque, assim, tem sons que são desagradáveis, mas são necessários, tipo, sei lá, ter que consertar alguma coisa. Mas, tipo, som alto, sabe, gritaria, esse tipo de coisa que é incômoda e simplesmente desnecessária, realmente soa injusto, que a gente precisa se defender disso. Mas é melhor que a gente se defenda do que a gente fique sofrendo, né? Por mais que seja algo que não é lá muito justo. Então, compre esse tipo de coisa, pesquise bem, encontre algo que combine com você, que seja confortável para você e bloqueie essas coisas que são ruins, que vão te adoecer. Porque talvez vocês não saibam, mas a poluição sonora é algo que literalmente te adoece em vários sentidos. Saíram até algumas pesquisas recentemente que mostram que a poluição sonora pode causar até problemas cardíacos, para vocês terem noção. Então, bloqueiem isso, se protejam, porque esse tipo de coisa faz mal de verdade para você e vai fazer com que a sua vida seja ainda mais difícil. Tudo que você puder fazer para se afastar disso, faça. Isso vale para várias coisas, tá? Até para pessoas que às vezes fazem mal também. Só bloqueia aquilo que te faz mal, porque isso vai tornar a sua vida bem mais tolerável. E por fim, uma das coisas mais importantes da sua vida é você conseguir controlar os seus pensamentos, aquilo que você anseia, seus medos, tudo. Eu sei que é difícil, mas existem formas de você conseguir controlar melhor isso. E eu garanto a vocês que vai fazer diferença. Façam exercícios todos os dias, tipo, exercícios mentais para isso. Se encare no espelho, fale consigo mesmo, diga coisas positivas sobre si mesmo. Eu sei que é difícil para muita gente, mas faz isso, porque vai fazer diferença. Vai devagarzinho, sabe? Fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas para de ficar sempre pensando coisas negativas sobre você. Não importa se você se considera feio, não importa se você se considera um fracassado. Se você ficar pensando nisso o tempo todo, a tendência é você piorar. Então pense o contrário, por mais que a vida não seja tão simples. Eu sei, é difícil, eu já estive no fundo do poço, gente. Já houveram fases da minha vida em que eu passava o dia inteiro deitada, que eu não conseguia nem me alimentar direito e que eu realmente fiquei assim debilitada por conta de questões mentais. Então, eu sei que é difícil, mas é possível. E essa é uma das coisas mais importantes, é uma das coisas que realmente vai mudar a sua vida, é você começar a controlar mais os seus pensamentos, porque os seus pensamentos te levam para vários lugares. Então você precisa ter um certo controle sobre isso, para que a sua vida seja muito mais simples, muito mais tolerável. São os seus pensamentos que também te ajudam a te dar energia. Então, tenha cuidado com isso, tá? Porque você vale muito mais do que esses pensamentos ruins que você tem. E essas são as minhas dicas para poder tornar a vida mais tolerável, mesmo tendo problemas. E acreditem, eu tenho vários problemas, mas ainda assim eu tenho buscado, sabe, um conforto no que eu posso. Nem todo dia eu sou calma, nem todo dia eu sou atenta às coisas, mas eu acho que o mais importante é você estar constantemente exercitando essas habilidades. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas sejam valiosas para vocês. Se vocês tiverem também algumas dicas, eu vou adorar ler essas dicas, porque se for algo realmente bom, é sempre interessante que a gente compartilhe uns com os outros. Eu espero que o começo desse ano esteja sendo maravilhoso para vocês, e se não estiver, tenha paciência, porque as coisas vão melhorar, eu garanto a vocês, as coisas vão não, já melhoraram. Pense assim, porque geralmente funciona mais, tá? Deve ser um pouquinho engraçado ver o meu visual e me ver tão positiva assim, né? Mas eu gosto de equilibrar as coisas, então, funciona melhor assim. E enfim, gente, se você for membro do canal, você pode participar de uma votação que tá rolando nesse exato momento para poder me ajudar a decidir o filme que eu vou abordar no domingo. Lembrando que para ser membro do canal só custa R$ 1,99, é bem baratinho e acessível, mas se você não puder, não tem problema, você não vai perder nada, não existe conteúdo exclusivo para membros, tudo vai ficar disponível eventualmente, então não se preocupe. Se você tiver interesse em apoiar meus outros trabalhos, todos os meus links estão no meu Tap Link, que sempre fica na descrição do vídeo. Eu sou ilustradora e também tenho um brechó, que inclusive está nos últimos meses, então caso você tenha interesse, vá correndo aproveitar as últimas coisas que eu estou registrando. E é isso.
Novamente, muito obrigada, espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo 2026 e vejo vocês no próximo vídeo.